Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, sou o professor Marcelo dando início a mais uma aula de matemática, nossa aula de número 28, da playlist de aulas do 7º ano, e hoje vamos conhecer os números racionais. Vem comigo! Na matemática, a gente costuma organizar os números em conjuntos, conjuntos numéricos. E no 7º ano, nós já estudamos 2 conjuntos numéricos e vamos estudar agora o 3º conjunto numérico, que é o conjunto dos números racionais. Vamos lembrar quais foram os conjuntos numéricos que nós já estudamos? Então, nós já estudamos o conjunto numérico representado pela letra N. Vocês estão lembrados como é que se chama esse conjunto numérico? Esse aqui é o conjunto numérico dos números naturais, que tem o zero como sendo o seu primeiro elemento, depois é uma sequência que vai aumentando de 1 em 1. Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, infinitamente. Tá? O conjunto dos números naturais ele é um conjunto infinito, que tem infinitos números. Começa no 0 e vai aumentando de 1 em 1. Depois, nós estudamos aí o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. E nós vimos que o conjunto dos números inteiros, ele pega todos os números naturais e mais os opostos, os simétricos dos números naturais. Então, além de ter os números positivos, eu também tenho os números negativos, tá? Mas sempre números inteiros, além do zero, é claro. Então, nós já estudamos esses 2 conjuntos numéricos, os naturais e os inteiros. E hoje vamos conhecer o conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q em relação à palavra quociente, tá? Quociente, resultado da divisão, se escreve com Q. Vocês vão ver que tem toda uma relação aqui entre o nome que a gente dá e a representação do conjunto numérico, ok? Bom, eu falei que esse aqui é o 3º conjunto numérico que nós vamos estudar no 7º ano. Vamos parar por aqui, tá? No finalzinho da aula até vou comentar sobre um 4º conjunto numérico, mas assim, só por curiosidade. E no total, quantos conjuntos numéricos nós vamos estudar? Olha, até o ensino médio, são 6 conjuntos numéricos que vocês estudam. No final do ensino médio, vocês vão estar aprendendo aí o 6º conjunto numérico, mas eu não vou falar sobre eles nessa aula. Bom, numa linguagem bem informal, uma linguagem bem simples, como é que a gente define o conjunto dos números racionais? Bom, é um conjunto de números, óbvio, né, professor? Claro que é um conjunto de números. Mas que tipo de números que vai ter dentro desse conjunto, tá? Então, eu coloquei aqui numa linguagem bem simples para todo mundo entender. Ó. Dentro dos números racionais, nós vamos ter todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, o que é um número racional? É um conjunto de números e dentro desse conjunto vão estar todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Tá certo? Como assim, professor? Ainda não estou entendendo direito. Eu vou dar exemplos, olha. Aqui eu coloquei 4 números, sendo que um deles, inclusive, é um número natural. Um aqui é um número inteiro, tá? Esse também é inteiro, certo? Tem aqui os 0,7, 4 inteiros e 2 quintos. Todos esses números, eles são números racionais. Eu consigo escrever todos esses números na forma de fração. Então, se eu consigo escrever eles na forma de fração, eu posso dizer que eles são números racionais. Ok? Vamos lá. Quem pode falar para mim aí? Vamos lá. 0,7. 0,7 é uma leitura que a gente faz no dia a dia, né? A leitura correta desse número aqui, ó, seria 7 décimos. Lembra que a primeira casa após a vírgula, a primeira casa decimal, é chamada de décimos, tá? Então, 0,7 ou 7 décimos, eu posso escrever na forma de fração como 7 sobre 10, 7 décimos, tá? Então, aqui eu leio 7 décimos, aqui eu também leio 7 décimos. Então, eu transformei um número que estava na forma decimal para a forma de fração, tá? Então, 7 décimos é um número racional. Ele pode ser escrito na forma de fração. Olha só, esse aqui ele é um número misto, né? Um número que mistura uma parte inteira com uma fração. Nós já aprendemos também a transformar, né?
número misto em fração. Tem uma regrinha que a gente faz assim, ó. Multiplica a parte inteira pelo denominador. Então, 4 vezes o 5 dá 20. E aí soma com o numerador. 20 mais 2, 22. Então, a gente tem aqui, ó, 22 quintos. 22 quintos é a mesma coisa que 4 inteiros e 2 quintos. Então, a gente consegue transformar um número misto em fração também. Ok? Então, olha só. Número racional, número racional. Por quê? Porque pudemos escrever na forma de fração. Agora, o número 2. O número 2, ele é natural. Eu consigo escrever ele na forma de fração? Fácil. Muito fácil, ó. Aliás, tem várias frações que representam o número 2. Não, o 2 ele pode ser representado como 2 inteiros. 2 inteiros é uma fração que representa o número 2. Mas não é só essa, tá? Ó, poderia usar aqui 4 meios. 4 meios é uma outra fração que representa o número 2. E se eu quiser outra fração? Posso pegar aqui os 10 quintos, 6 terços, tá? Então aqui eu tenho outra fração que representa o número 2. Daí a gente tem que lembrar o seguinte, ó. Um dos significados de fração é que fração representa uma divisão, tá? Quando a gente pega aqui, por exemplo, a fração 6 terços. 6 terços significa 6 dividido por 3, que é 2, tá? Assim como 4 meios. 4 meios é 4 dividido por 2, que vai dar 2, né? 4 meios é 4 dividido por 2, que é igual a 2. Tá? Então, um dos significados de fração é que fração representa uma divisão, ok? E aí o resultado da divisão se chama quociente e a letra Q de quociente é a letra que a gente usa para indicar os números racionais, que são os números que podem ser escritos na forma de fração. Né? Deu para entender aí? Bom, então o número 2 ele pode ser escrito na forma de fração. Tem uma família de frações equivalentes que podem representar o número 2. Tá? Se alguém quiser deixar no comentário aí um outro exemplo, qual seria uma outra fração que representa o número 2, tá? Aqui a gente colocou 2 inteiros, 4 meios, 6 terços, podia ser 8 quartos, 10 quintos, tá? Bom, aí a gente tem agora o número 3 negativo, menos 3. O número menos 3, ele é um número inteiro, beleza? É um número que está aqui no conjunto dos números inteiros. O 2 também era um número inteiro, tá? Eu falei natural aquela hora, porque primeiro ele é um número natural, mas ele também é inteiro. Bom, o menos 3, eu consigo escrever o 3 negativo, o menos 3 na forma de fração? Eu consigo. Se eu consigo escrever na forma de fração, então ele é um número racional, tá? Aliás, da mesma forma que a gente fez com 2, existe uma família de frações equivalentes que representam o número 3, negativo, né? Eu posso, por exemplo, pegar menos 3 sobre 1, ou um outro exemplo, menos 12 sobre 4, tá? Então, repare que essa fração, menos 12 sobre 4, nada mais é que 12 dividido por 4, que dá 3, tá? Aí, se eu pegar aqui o sinal de menos, então vai ficar menos 3, tá certo? Então, para cada número natural, ou para cada número inteiro, a gente sempre vai ter aí uma infinidade de frações que podem representar esses números. Da mesma forma aqui, tá? 7 décimos pode ser representado por 7 décimos, ou podia ser 14 vinteavos, que é a mesma coisa, tá? É uma fração equivalente. Bom, resumindo, né? Números racionais é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Aqui a gente tem, ó, 0,7 é o número racional, 4 inteiros e 2 quintos é o número racional, o número 2 é o número racional, o menos 3 é o número racional, tá certo? E a gente pode então dizer, ó, que podemos representar tudo isso, né, usando a representação por diagrama. Imagina que esse aqui seja o conjunto dos números naturais. Então aqui dentro estão todos os números naturais. Está o 0, o 1, o 2, o 3, o 4. O conjunto dos números naturais, ele fica dentro, né? Ele está contido no conjunto dos números inteiros, beleza? Então, ó, os naturais, eles estão dentro dos inteiros. Então, eu posso representar dessa forma aqui. É como se fosse assim, ó.
Eu moro aqui no estado de São Paulo. Então, aqui, os naturais é o estado de São Paulo. E os inteiros é o Brasil. O conjunto dos estados do estado de São Paulo não está dentro do Brasil, não está contido no Brasil? Sim, né? Então, os números naturais, eles estão dentro dos números inteiros, tá? Todo número que é natural é, ao mesmo tempo, um número inteiro. Mas repare que nem todo número inteiro faz parte dos naturais. No exemplo que eu dei, ó, no Brasil, a gente não tem só pessoas que moram no estado de São Paulo, né? Vamos pegar um carioca. Um carioca mora no Rio de Janeiro, ele não está dentro do estado de São Paulo, beleza? Vamos pegar aí um paraibano, um gaúcho, enfim. A gente tem vários números inteiros que não são naturais, ok? E aí agora apareceu os números racionais. Quem são os números racionais? Bom, os números racionais, ele vai pegar todos os números naturais, porque todo número natural pode ser escrito em forma de fração. Ele vai pegar todos os números inteiros, porque todo número que é inteiro, né, como esse exemplo, pode ser escrito em forma de fração. E ele se torna, então, um conjunto, não vou dizer que é maior, porque todos são infinitos, tá? Todos os conjuntos numéricos são infinitos. Mas ele é mais denso, ele é mais cheio, vamos dizer assim, né? Tá? Então, o conjunto dos números racionais, ele completa, né, o nosso diagrama. Tá? Os naturais estão dentro dos inteiros. Os inteiros estão dentro dos racionais. Fazendo analogias aí, estado de São Paulo, Brasil, América do Sul. Tá? Então, o conjunto dos racionais é como se fosse a América do Sul. Beleza? Deu para entender até aqui, gente? Bom, da parte teórica é isso que nós temos. Agora a gente vai trabalhar um monte de exercícios aí para a gente fixar bem essa ideia. Bom, pessoal, vamos lá. Então, escreva os números a seguir na forma de fração. Então, olha só, como todos esses números, eles podem ser escritos na forma de fração, nós sabemos que todos eles são números racionais, tá? Números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração, ok? Então, aqui a gente tem 8 números racionais na lousa e vamos colocar eles na forma de fração. Vamos ver se quem lembra, né? Como é que a gente transforma um número que está na sua forma decimal para a forma de fração? Bom, aqui tem um macetezinho que a gente usa, né? Que é contando as casas decimais. Ó. Se eu tenho uma casa decimal, eu sei que são décimos. E décimos, a gente coloca o 10 embaixo, tá? A gente faz uma correspondência entre a quantidade de casas decimais e a quantidade de zeros que vai ter no denominador. Beleza? Então, aqui a gente tem décimos. E décimos é sempre o 10 embaixo, tá? E aí, quantos décimos nós temos? 21. Então, em cima, a gente copia o número sem a vírgula, tá? Então, 21 décimos é a mesma coisa que 2 inteiros e 1 décimo. Para ficar negativo, a gente põe o sinal de menos aqui, tá? Então, menos 21 décimos. Essa é a fração que representa esse número decimal. Bom, um 8. O 8 é fácil, né? Todo número natural, ele pode ser escrito em forma de fração se a gente colocar o 1 embaixo dele. Então, 8 inteiros, é assim que a gente lê. Ah, mas colocar o 1 fica meio sem graça. A gente pode colocar o 2. E aí em cima vai ficar o 16. Porque lembra que toda fração é uma divisão, tá? Se eu dividir o 16 pelo 2, vai dar 8. Ah, tem alguma outra, professor? Tem, ó. Um exemplo, 40 quintos. Se eu dividir o 40 pelo 5, dá 8. Tá? Então, várias frações aí diferentes, equivalentes, na verdade, que geram um número 8. Ó, 32,54, 32 inteiros e 54 centésimos. Ó, aqui a gente tem décimos, mas nós temos centésimos. Centésimos são 2 casas decimais. Logo, o nosso denominador vai ser o número 100, tá? 2 casas decimais, coloco o 100, porque o 100 tem 2 zeros. Beleza? São centésimos, por isso que a gente tem o 100 no denominador. E lá no numerador da fração, a gente copia o número sem a vírgula, 3.254, tá? 3.254 centésimos. E o menos 5 inteiros e 56 centésimos. Mais uma vez, ó, a gente tem aqui décimos, centésimos, 2 casas decimais, então o nosso denominador vai ser o 100, né?
E o numerador é o próprio número que a gente tem, só que sem a vírgula. Então, 556 centésimos. Deixa eu dar um espaço aqui para o sinal de menos. Negativo, né? Então, é uma fração negativa. Bom, aqui eu tinha, então, números racionais na forma decimal, número racional na forma de fração. Número racional na forma inteira, número racional na forma de fração. Número racional na sua representação decimal, número racional na sua representação fracionária, tá? Então aqui a gente tem a representação decimal e aqui a fracionária. É claro que dá para a gente simplificar essas frações, mas não é o nosso foco, o nosso objetivo agora. Bom, vamos transformar esse número também na forma de fração, ó. Nosso macete aqui é assim, ó, multiplica a parte inteira pelo denominador, 5 vezes 3 é 15, mais o 2 que está em cima dá 17, e embaixo coloco o 3 que já estava, tá? Então, 5 inteiros e 2 terços é representado por 17 terços, beleza? Aqui, ó, menos 10,77, ou seja, menos 10 inteiros e 77 centésimos. Como aqui a gente está falando de centésimos, o nosso denominador vai ser o 100. E aí a gente copia o número sem a vírgula. 1077 centésimos negativo. Bom, 7,895. 7 inteiros, 895 milésimos. Agora a gente tem aqui décimos, centésimos, milésimos. São 3 casas decimais. São 3 algarismos após a vírgula. Então, a gente vai colocar como denominador o número 1000. Porque o 1000, ele tem 3 zeros, tá? Então, 3 casas decimais, 3 zeros. Estamos falando de milésimos. Milésimos. Bom, no numerador, a gente coloca o próprio número sem a vírgula, tá? Então, ficou 7.895 milésimos. E para finalizar, o 0 inteiros e 52 centésimos. Aqui estamos falando de centésimos, 52 centésimos. Põe o 52 em cima, o 100 embaixo, tá? 52 centésimos. Tá aí. Então, 8 números racionais que estavam numa representação diferente e nós passamos para a forma de fração. Então, lembrando, todo número natural... Peraí, volta. Todo número racional pode ser escrito na forma de fração, ok? Bom, vamos lá para um segundo exercício. Antes da gente entrar na segunda questão, gostaria de fazer um pedido para você. Se você ainda não é inscrito no canal do professor, se inscreva. Ajude o professor a divulgar esse projeto de aulas para o 7º ano. Deixe um comentário legal, deixe o seu joinha, tá certo? Bom, minha sugestão é o seguinte, que você pause o vídeo nesse momento e tente responder a essa questão. Depois dá play para verificar se está certo, se está errado, se entendeu, tá? Então, ó, analise os números e responda a questão. Por que esses números são racionais? Eu coloquei 6 números aqui na lousa. E eu estou afirmando que eles são racionais. Por quê? Tá? Responda aqui para mim. Ou responde aí no comentário. Vamos lá? Primeiro, por que eles são racionais? Porque todos os números que estão aqui acima, né, podem ser escritos na forma de fração. É por isso que eu posso chamá-los de racionais, porque todos esses números aqui podem ser escritos na forma de fração. Beleza? Então essa é a nossa resposta. Agora, professor, eu não estou convencido não que dá para escrever na forma de fração todos eles. Vamos escrever então, para não ficar dúvida, né? Bom, 0,3 é o mesmo que 3 décimos. 3 décimos, tá? Lembra que eu tenho uma casa decimal, 1 zero. Beleza? 3 décimos negativo. O número 6 que está aqui é 6 inteiros. Então, eu posso escrever o 6 como 6 sobre 1. Ou ainda, né, se eu quiser, 12 sobre 2. Ou, se você preferir, 30 sobre 5. Tá? Então, tem muitas frações aí que geram o número 6. Lembrando que toda fração é uma divisão, né? Ó, 30 dividido por 5 dá 6. É sempre o de cima que divide pelo de baixo, né? 12 dividido por 2 dá 6. E o 5 negativo?
Qual é a fração que gera o 5 negativo? Bom, posso usar 5 inteiros negativo, né? Menos 5 sobre 1. Ou posso usar 50 sobre 10 negativo, menos 50 décimos. Enfim, tem um monte aí de frações que vão gerar o menos 5. Podia ser 20 sobre 4 negativo, tá? Menos 20 quartos. Lembra que fração é divisão, né? 20 dividido por 4 dá 5, no caso negativo. E aqui, 1,32, 1 inteiro e 32 centésimos. Bom, 1 inteiro e 32 centésimos, como o nome já diz, né? A gente está falando de centésimos, então nós vamos usar o número 100 embaixo. E em cima o próprio número sem a vírgula. Então, 132 centésimos. Beleza. E aqui, ó, menos 1 inteiro e 1 meio. Vamos usar o macetinho nosso, ó. Multiplica e soma. Vamos lá, ó. 1 vezes o 2, 2. Mais 1, 3. Tá? E o 2 que era denominador continua. E o sinal de menos coloca aqui também. Repare que o sinal de menos eu não usei para fazer a multiplicação e adição, né? Só representei que é um número negativo. E para finalizar, o zero. O zero? Dá para escrever o zero na forma de fração? Oh, se dá. Fácil, né? Olha só. 0 inteiros, né? 0 sobre 1, ou 0 sobre 2, ou 0 sobre 3. Tá? Lembra que fração é sempre uma divisão. Se eu dividir o 0 pelo 3, vai dar 0. Se eu dividir o 0 pelo 2, vai dar 0. Tá? Então, 0 sobre qualquer número aí sempre dá 0. E agora, a nossa última questão. A sugestão aqui é a mesma do exercício anterior, tá? Se quiser pausar o vídeo e tentar responder, quais números são racionais? Será que todos esses números aqui são racionais? Tem 9 números aqui. Será que todos são racionais? É uma sugestão. Você pode, inclusive, usar a calculadora, se você quiser, tá bom? Vamos lá, então. Bom, esse aqui, com certeza, é racional. Tá? Vamos ticar ele aqui, um check nele. O zero, a gente acabou de ver no exercício anterior que pode ser escrito na forma de fração. Então, ele é um número racional, tá? Só para constar aqui, né? O zero pode ser escrito, por exemplo, como 0 sobre 5. E ele é um número racional. Lembrando que número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Então, o menos 9, moleza. Fácil de saber que ele é número racional também, né? Nós já vimos aí que o número 9 negativo é um número inteiro e os números inteiros estão dentro dos racionais. Beleza? Então, sim, né? Menos 9, por exemplo, poderia escrever na forma de fração menos 27 terços. Menos 27 terços dá menos 9. Tá? É só um exemplo. O 2 inteiros negativo, né? Menos 2 inteiros e 3 décimos também pode ser escrito na forma de fração como menos 23 décimos. Então, check aqui para ele também, né? Check. Aqui é um número que está na forma mista, que também pode ser escrito na forma de fração, portanto é racional. Isso aqui ficaria, ó, 2 vezes o 2 dá 46, mais o 1 que está lá em cima, 47, 47 meios, tá? Então, sim, número racional. O 2,82, 2 inteiros e 82 centésimos, também é um número racional. Check nele aqui, né? Aqui dá para a gente colocar na forma de fração como 282, copio o número sem a vírgula, e embaixo coloco o 100, são duas casas decimais, é o 100, tá? Aqui também, né? Mais um número racional. Bom, 2 inteiros e 9 décimos, eu posso escrever como 2 vezes 10 dá 20, mais 9, 29, e o 10 embaixo, tá? Então, 29 décimos é uma fração que representa esse número. Bom, então já tem 7 números aqui que a gente viu que são racionais, porque a gente conseguiu escrever em forma de fração. Beleza? Esse já até estava em forma de fração. Agora faltam essas duas raízes aí. O que será que acontece com essas raízes? Vamos usar a calculadora? Caso alguém não lembre aí, a raiz quadrada de 9, tá? Vou colocar aqui, dá para enxergar, né? Raiz quadrada de 9 é igual a 3, beleza? Então, raiz quadrada de 9 vale 3. Bom, e o 3 eu posso escrever na forma de fração. Um exemplo seria aqui 21 sétimos. Então, check aqui para a raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é um número racional.
E a raiz quadrada de 6? Vamos ver o que acontece com a raiz quadrada de 6? Raiz quadrada de 6, tá? Coloquei aqui na calculadora, vamos apertar o sinal de igual e, bum! O que aconteceu? Deu um número decimal infinito. Aqui o visor parou no 3, tá? Mas se o meu visor fosse maior, iam continuar as casas decimais. Um número decimal infinito e que não tem repetição, tá? Não tem um período. Vou colocar aqui, ó, quanto deu. Deu 2,449489 74,3, tá? Então esse foi o resultado que apareceu na minha calculadora. Só que esse resultado, ele não acaba no 3, tá? Ele tem aqui uma quantidade de casas decimais infinitas, tá? São infinitas casas decimais. Se o meu visor fosse maior, se o visor da calculadora fosse maior, a gente ia perceber que iam ter mais casas decimais. E sabe o que é importante da gente analisar? Não tem problema do número ter infinitas casas decimais, só que ele não tem um período de repetição, tá? Então, um número que tem a forma decimal com infinitas casas decimais e sem um período de repetição, ele não é chamado de número racional, tá? Então, esse aqui, a raiz quadrada de 6, não é um número racional, tá? Por quê? Porque ele representa um número decimal com infinitas casas decimais e sem repetição, tá legal? Assim como muitas outras raízes, olha só, se eu digitar aqui raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2 é igual a 1,4142, tá? E eu vou ter infinitas casas decimais e sem repetição. Se eu digitar aqui raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5 também representa um número decimal infinito e sem um período de repetição, tá? Então, a maioria das raízes aí, que não são exatas, que vão dar como resposta o número decimal, vão conter infinitas casas decimais e não vai ser um número racional, tá? Cuidado com isso aí. Só para dar um exemplo para vocês e fazer aquele comentário que eu tinha falado lá no início da aula, né? Sobre um outro conjunto numérico que existe. Então, veja só. Se a gente colocar aqui o número 0,3333, tá? Esse número aqui, ele é um número decimal infinito, mas ele é racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração, como 1/3, tá? 1/3 corresponde a 0,33333. Se a gente pegar o número 1 e dividir por 3, a gente encontra esse resultado aí, ó. 1 dividido por 3 dá um número decimal infinito. A diferença desse número é que ele é periódico, né? O 3 ele fica repetindo. Por isso que aqui é considerado um número racional, porque ele pode ser escrito na forma de fração. Agora, então esse aqui é racional, racional. Agora, se eu pegar a raiz quadrada de 2, vai dar 1,4142 e mais um monte de casas decimais sem repetição nenhuma. Daí, a raiz quadrada de 2 não é chamada de racional, tá? Esse aqui é racional. Racional. A raiz quadrada de 2 vai ser irracional, tá? Irracional. Então, todo número que não for racional vai ser chamado de irracional e vai formar um outro conjunto numérico separado, beleza? Mas aí é assunto para outra aula. Então, essa foi a nossa aula de número 28 da playlist do 7º ano. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e até a próxima.